O vizinho tá aos gritos aqui, deve agora que vocês me disseram que tem jogo. Vamos berros aqui. Vamos. Você quer que eu comece com o nosso videozinho de sempre, Elo? Bota um videozinho. Tô achando chato de só terem 10, né? Também. A gente faz menorzinho, então. Que aí a gente faz maiorzinha na semana que vem, porque é a mais importante de todos, só tem 10 pessoas. É verdade. Essa nossa da Eucaristia é importantíssima. O João Guilherme pediu para avisar que daqui a pouco ele está entrando. Eu acho que ele não está em casa. Valeu, obrigado por avisar. Vocês sempre deviam falar, fica tão bonitinho, pelo menos, quando vocês falam. A gente não vê, olha, os adultos, todos eles abriram a câmera, não foi, Jailson? Foi, ontem a gente estava com quase 30, né, catequistas, todo mundo de câmera aberta, uma coisa tão linda. Pois é, e vocês nunca põem esses rostinhos, vocês que são as mais bonitinhas, um monte de gente velha lá, a gente vê. Agora vocês iam bolar, mas é a vida. As bonitinhas a gente não vê, não. Então, Jailson, põe o filmezinho mesmo. Sim, um minutinho. Faz gol. Fez gol, não falei? O vizinho estava gritando. Foi quem? Neymar. Foi o Bayern, quer ver? Ah, será que os vizinhos estão indo contra o Neymar? Foi o Bayern. Ah, Jesus do céu! E o Neymar, o pessoal não gosta dele, não, então. Todos os vizinhos estavam atacadíssimos aqui. As meninas gostam do Neymar. Será? Vocês gostam do Neymar? Meninas, cadê? Sim ou não? 1, 2, 3. Cadê o chat? As meninas... Pira. Eu não falei? Vamos lá, vou botar o videozinho agora. Quando todo mundo estiver vendo meu vídeo, vocês me avisem, tá? E aí? Eu? Tem uma... Ah, deixa quieto, voltou agora. Tem uma hora que sua tela some e tem horas que volta. Fica branca do nada e depois volta normal, depois de um tempo. Que doido. Aí eu não consigo ver nada. Só a minha tela que fica branca ou a do pessoal fica também? No da Luciana também. Aí dela voltou ao normal e às suas vezes fica branca e volta ao normal. Deve ser a internet que tá ficando meio doida. Aí vai dar tudo certo. Vamos que vai dar certo. Todo mundo já tá vendo a tela aí do vídeo? Eu já. Agora sim. Vamos lá, gente. Giovana 1, 2. Mariana, sim. Luiz Felipe, você que é bendito é o fruto entre as mulheres aí, tanta mulher, só você de homem. Camila, sim. Cadê o resto? Cadê a Juliana, Ana Beatriz? Ninguém fala nada. Sim. Juliana, apareceu a Margarida, Juliana, Beatriz. Tá todo mundo aí. Então tá, vou dar o play aqui. 1 minuto. Pronto, gente. Todo mundo viu o vídeo? Sim. A Ana Luísa conseguiu ver também. Façam isso em memória de mim. Bem, pessoal. Como já é de praxe, nós iniciamos nossa catequese
sempre com uma oração, né? É importante que a gente peça o Espírito Santo para que ele caia sobre nós, que ele nos fortaleça, nos ilumine, para que a gente consiga ter um bom entendimento sobre tudo aquilo que vai ser passado para a gente, no nosso encontro de hoje. Pedir a Deus também que ele ore por cada um de nós, que ele nos abençoe e nos livre de todos os pecados. Pedir por aqueles que nesse momento encontram-se em momento crítico de saúde, pedir para os familiares que estão auxiliando essas pessoas que estão doentes, pedir pelos famintos, aqueles que no momento não tenham condições de subsistência, não só aqui no nosso país, mas em todo o mundo. É importante que a gente se lembre sempre que nós, como seres humanos, nós temos uma missão muito grande de fazer o bem sem olhar a quem, né? Isso é uma das coisas que eu sempre tive na minha vida, e é uma das coisas que eu queria deixar com vocês para a lição do dia, né? Façam o bem sem olhar a quem. Às vezes a gente passa por alguns momentos em que a gente fica na dúvida, né? Ajuda ou não ajuda, né? Será que de fato essa pessoa merece a nossa ajuda? E é importante que a gente tenha isso sempre em mente, que independente da pessoa, a gente tem que fazer o nosso lado, a gente tem que fazer a nossa boa ação. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, tá? Então vamos começar com o nosso encontro de hoje, com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alô? João Guilherme acabou de chegar aí. Esses vídeos que o Jailson mostra, parece até que estão combinados. Não são. Eu sei que ele vai mostrar o vídeo. Mas, assim, não é combinado com o que eu vou falar, porque eu sempre penso em falar sobre o vídeo. É engraçado isso. Eu sempre penso em começar do jeito que o vídeo é mostrado, e nem sempre esse vídeo, né, da Eucaristia não tem como mudar, mas eu nem sei que ele vai botar vídeo. E aí ele põe exatamente de onde eu gostaria de começar. E eu gostaria de começar por este pedaço aí, eu podia começar por outro, mas porque esse é o que vocês veem na missa. É o mais próximo que a gente tem do nosso conhecimento. Quando a gente vai à missa, a gente vê exatamente essa realidade acontecendo, e a gente vê quando o padre consagra a hóstia, o pão, né, e o vinho. Ali acontece uma coisa inexplicável, é uma coisa divina, a nossa razão não explica, as nossas vistas não veem o Cristo, a gente não vê nada. Ali é uma questão de fé. Então, existe uma coisa que se chama dogma, que vocês muitas vezes vão ouvir, porque os dogmas, a igreja é dogmática. O que é um dogma? O dogma, a gente podia dizer que quase toda essa religião é dogmática, porque ela não é provada, ela é revelada, mas você não consegue provar as coisas. Então, mas a gente diz, mas é verdade. E por que a gente diz que é verdade? Porque a gente entende e crê, aí entra a fé, e foi Deus que revelou. Então, a autoridade de Deus me faz dizer que aquilo tudo é verdade.
E o que é um dogma? É uma verdade dessa natureza, em que eu não provo, e que eu acredito, e que eu digo que é verdade, e que ninguém vai mudar. Ainda tem isso. O dogma tem isso, ele não vai mudar. O que a igreja determina não vai mudar. Vai ser isso para o resto da vida. A gente já teve alguns cismas. O que é um cisma? É quando a igreja se separa, porque uma parte acreditou numa coisa e outra parte acredita de forma como a igreja determina. Por exemplo, no caso de Lutero, a gente chama aquilo de cisma. Ele determinou, ele, na cabeça dele, começou a achar que estava errado, e aí ele quer uma modificação daquilo que a igreja faz, a igreja não se modifica, então ela se separa. Isso é um cisma. Mas o dogma, e aí então você tem, o que aconteceu? Só por causa de Lutero eu vou um pouco além. O que acontece hoje com o protestantismo e o que acontece com o cristianismo? O que o Lutero disse? Que todo mundo poderia interpretar a Bíblia pela força do Espírito Santo. E aí o que acontece com essa história de todo mundo? Hoje, quantas igrejas protestantes a gente tem? Fora as que se abrem assim, porque um pastor briga com outro, e abrem várias portinhas de igrejas. Enquanto a igreja católica permanece firme. Por quê? Porque você, para chegar a interpretar alguma coisa dessa, esses padres estudam numa média de 9 anos. Não é um pastor que pega e vai interpretar só pela força do Espírito Santo, porque é tão complexo que a gente precisa de estudo. Não é assim, eu interpreto só porque eu quero. Não é assim. Então, a Igreja Católica, ela é uma igreja que tem 2000 e esses anos todos que a gente tem. 2020 anos. Fora que a gente crê no Antigo Testamento, que tem mais tantos para trás. Mas a cristianismo mesmo tem 2020 anos. E os protestantes têm um monte de portinhas abertas pelo mundo inteiro. Então, o dogma é uma verdade que não vai mudar nunca. Isso é o dogma. E como você tem a religião revelada por Deus, a gente diz isso. A autoridade de Deus me faz dizer que isso é uma verdade que não se altera. É uma verdade eterna. É a verdade divina. Então, essa verdade divina, de que ali está o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, a gente crê. Nossa razão não alcança. A gente crê. Está para além da nossa razão, é acima da nossa razão. A nossa razão consegue ir naquilo que tem aqui, que a gente consegue entender, estudar e etc. E mesmo assim, o Jailson pode ser que entenda, mas se você me perguntar, mas como é que chega esse negócio aí da internet e computador? Não sei responder. Para mim é invisível. E eu creio, porque eu estou vendo aqui, estou vendo vocês. Então, mas não é dogma. Por quê? Porque não é, primeiro que não é revelada por ninguém, segundo que dá para você ver que eu estou aqui falando, que vocês também estão. Eu só não sei dizer como é que é, mas alguém sabe dizer como é que é. Como é que chega a voz no telefone, como é que chega a imagem na televisão. Só quem entende muito, que sabe dizer qual é o percurso, e é satélite, é não sei o que lá, eu não sei nada disso. Mas eu sei que é porque eu vejo na televisão, que eu ouço uma voz no telefone, mas não sei explicar. Então, isso também faz a gente ver que existe muita coisa que vem, que a gente não sabe explicar, que não é visível também, isso não é visível, senão a gente via aqui os cabos e tudo, sei lá como é que chega, mas enfim, a gente veria, e a gente não vê. E, no entanto, está acontecendo. Então, isso é para a gente ver que a realidade divina é possível, a gente não está vendo ali nada daquilo, e, no entanto, acontece. Só que ela é divina, então não há quem veja, enquanto que no celular, na internet, na televisão, há quem tenha feito isso acontecer. E se a gente for estudar, a gente acaba entendendo. E vendo, assim, dentro do sistema que é, porque eu não sei explicar nem qual é o sistema. Mas ali, poucos viram, mas há quem tenha visto. Por quê? Porque ali, quem viu é de tal grau de santidade para ver que é possível que veja. Ou então, é quando Jesus mesmo quer mostrar. Tem uma cidade chamada Lanziano, na Itália, em que a Eucaristia se transformou num pedaço de carne com sangue. Quando o padre elevou. E ela, hoje, guardada, está lá, mostra, você chegar em Lanziano, você vai ver, você pode visitar,
etc., mas está resguardado mais no alto, e ali está, e ficou assim. E por que será que tem vezes que Deus faz isso? Para provar que isso é isso mesmo. Não é só em Lanciano que tem em outros lugares, é que eu estou me lembrando agora aqui de Lanciano, são os milagres eucarísticos, tem em outros lugares. Então, você pode ver, pode procurar na internet, que vocês vão ver os milagres eucarísticos, onde que aparece, aonde a Eucaristia se tornou carne e sangue, e tem todo um estudo, qual é o tipo de sangue, que é, salvo engano, é o músculo do coração, tem todo um estudo dizendo qual é a parte física daquela carne. E parece que eu acho que o sangue de Jesus era AB. E aí eles fazem uma comparação com o Santo Sudário. O Santo Sudário é exatamente um pano que cobriu o Cristo quando ele estava a caminho da cruz. E esse Santo Sudário, você tem ali todas as marcas de quanto que bateu e tudo mais. E pelo estudo do Santo Sudário, de quanto ele apanhou, né? Bateu não, de quanto que ele apanhou. Dizem que tem para mais de 600 cortes, 600 machucados, e pelo Santo Sudário chegaram à comparação do sangue também. Então, o sangue é comparável com o mesmo da Eucaristia. Então, quando a gente está lá na igreja, na missa, existem duas partes, assim, bem nítidas. A primeira, que é toda uma introdução para esse momento principal da Eucaristia. Você pode separar em mais partes, mas para ficar mais fácil, duas. Toda uma introdução para você tomar a Eucaristia, e depois que o padre consagra, dali para frente, o Cristo já está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Ele está sempre presente, não é? Porque Deus está sempre presente na casa dele. Mas ali é um momento em que ele vai se dar para os que estão na Assembleia. Assembleia somos nós que estamos na Assembleia. E também para o padre, né? E para os diáconos e todos os que estão presentes. Então, é um momento principal, é esse mesmo, junto com a comunhão, quando a gente toma comunhão. No primeiro momento, você tem ali a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue, e num segundo momento, com a própria Eucaristia, é a hora em que a gente toma comunhão. Eu queria que vocês colocassem aí para mim, no chat, se todos já fizeram primeira comunhão. É outra coisa, batismo vocês todos já fizeram, primeira comunhão também? Já. Cadê o resto? Sim. Isso é importante, a gente precisa saber também. Giovana. João Guilherme, sim. Gabriel. Luiz, cadê ele? Saiu? Nem vejo o nome dele aqui. Ana Beatriz já. Não tinha o Luiz também? O menino? Passei a Luiz que eu falei. Apareceu agora? Ah, sim. Agora fiquei baguncei aqui, eu, Maria Eduarda. Pois então. Então, a gente usa chamar aquele momento de transformação do pão e do vinho de transubstanciação, é o nome que a gente dá. É quando o pão e o vinho continuam com a mesma feição e o mesmo gosto, mas ali, na hora em que a gente toma a primeira comunhão, come, né? A gente come ela. Ali é o corpo, alma, sangue e divindade de Cristo. E como ele não se divide, olha aqui uma coisa. Deus é indivisível. Então, por exemplo, tem gente que só toma o vinho porque hoje em dia, não sei, lactose, não sei o quê, glicose, enfim, algum motivo qualquer. Se tomar só o vinho, é a mesma coisa. Se tomar a hóstia, é a mesma coisa. Se tomar só um pedacinho da hóstia, é a mesma coisa. Se tomar só um golinho do vinho, é a mesma coisa. Por isso que quando cai partícula no chão, está caindo o corpo de Cristo.
Apesar de quantas pessoas tem numa missa? Hoje está pequena a quantidade, né, por causa da pandemia. Mas, sei lá, 200, 300 pessoas numa paróquia. São várias hostes, mas é um único Deus. Então, você tem tantas igrejas, tantas pessoas, mas é um único Deus. Apesar de elas estarem tomando ali, parece que está tudo separado, cada uma num banco, cada uma numa igreja, cada uma num país, mas é um único Deus. Aquela hóstia é sempre Deus. Aquele vinho transformado também é sempre Deus. Então, não se divide. É outro milagre, vamos dizer assim, que a gente também não explica. A gente explica dessa forma, mas não é uma coisa compreensível para a nossa razão. Mas é sempre Deus. Então, aqui em Mateus 26, Jesus vai instituir a Eucaristia. Tem nos outros, tem Lucas também, mas eu vou ver aqui em Mateus. Então, que é o que estava no filmezinho. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu e, distribuindo aos discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aí vocês, vê se vocês lembram que na missa o padre fala por todos, não fala por muitos. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por todos para a remissão dos pecados. O padre diz todos, e na Bíblia está escrito muitos. Por quê? Porque, na verdade, é por todos. Mas o problema somos nós mesmos, porque nem todas as pessoas seguiram Jesus, seguem Jesus, tanto no passado, no presente, como no futuro. Seguiram, melhor dizendo, seguem e seguirão. Nem todos. O ato dele é por todos. O seguimento, que é o homem que segue a Jesus, nem todos. Então, por isso, por muitos, porque tem aqueles que não vão seguir e que não seguirão. Quando ele diz por muitos, ele sabe o que está dizendo. Nem todos vão seguir. Nem todos serão cristãos. E aí, ali no filme, não sei se foi no filme, não sei onde é que eu vi, mas eu vi. É 1 Coríntios. Não, foi aqui no YouCat de vocês. Ele fala de 1 Coríntios 23. São Paulo. Vou ler também. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse sangue, e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, para que vocês vejam, que na igreja ninguém cria nada, não é o padre, não é o catequista. Nós seguimos o que está na Bíblia. Os padres, os papas, todos seguem o que está na Bíblia. O ritual, que a gente chama de ritual, quer dizer, tudo aquilo que a gente vê, pegou a coisa escrita e botou a coisa de forma que a gente participe, né? Então, se chama o ritual. Ele é feito de acordo com a Bíblia. E é uma coisa interessante que ele fala da nova aliança. Essa explicação, eu dei essa explicação lá na catequese dos adultos. Por que é uma nova aliança? Para vocês entenderem isso, vocês têm que entender.
A gente chama o testamento, a Bíblia de Antigo Testamento e Novo Testamento, mas ela também pode ser chamada de Antiga Aliança e Nova Aliança. Então, até a chegada de Jesus, você tem o Antigo Testamento, ou Antiga Aliança. E daí para frente é a Nova Aliança. E essa aliança é eterna. Então, uma coisa que é eterna, primeiramente, uma coisa que é eterna sempre existiu. Então, a aliança, a gente chama ela de ele chama ela de nova, mas é nova comparando com a outra, com a antiga aliança. Mas como aliança, ela sempre existiu. Por que sempre existiu? Porque Deus sempre quis que fosse assim. E Deus é eterno. Então, o pensamento de Deus é um pensamento eterno. E ele não tem mudança. Porque quando você diz assim, vamos ver o que é uma coisa eterna. Se eu disser assim para vocês, é porque a gente não está numa sala, né? Mas imagina que a gente esteja na sala lá, como a gente fazia, catequese, e aí eu tenha dito assim, olha, eu vou deixar a minha Bíblia aqui em cima da mesa. Mas eu vou deixar ela aqui para sempre. Se fosse possível, né? Então, o para sempre significa que ninguém ia tirá-la dali. Porque uma coisa para sempre é uma coisa eterna. Quando eu digo assim, eu amo você eternamente, significa que eu amo você para sempre. Ou eu queria que esse momento aqui nunca mais terminasse, que durasse para sempre. Então, eu queria que aquele momento, que é um momento de felicidade, fosse eterno. Isso significa eternidade, é para sempre. Então, quando ele diz que a aliança é eterna, a aliança sempre existiu, porque Deus sempre existiu e Deus, a cabeça, se é que a gente pode dizer assim, porque a gente tem poucas palavras para falar de Deus, não é, a gente usa as que a gente tem. Mas então vamos dizer assim, o pensamento de Deus é um pensamento eterno. Então, a aliança é eterna. Só que para os homens captarem essa aliança, ele foi fazendo as coisas devagar. Por quê? Porque nós não somos eternos. Nós somos imortais, quer dizer, depois que a gente morrer, a gente vai viver a vida divina ou não. Isso é a nossa imortalidade, mas a gente teve um início. A gente teve um início na hora em que a gente nasce, na hora em que a gente é concebido, melhor dizendo. Então, na concepção, a gente começa, né? É o nosso começo. E daí a gente vai ser imortal. Mesmo morrendo na carne, a gente tem a alma eterna. Para a vida divina ou não, ou para o inferno. Isso é a doutrina da igreja. Então, qual é a antiga aliança? Se tem uma nova, é porque tem uma antiga. E ele fez as coisas assim, torna a repetir, para que a gente fosse entendendo. Que uma cabeça como a nossa, que é uma cabeça limitada, não tem como entender uma coisa de eternidade. A gente tem até dificuldade de entender mesmo, porque a gente não conhece a eternidade. Tudo que a gente conhece acaba. A antiga aliança foi a aliança que não tem Jesus ainda, que Deus fez com os judeus. Deus escolheu o povo, que é o livro da antiga aliança, que é o livro do Antigo Testamento. Ele escolheu o povo. Esse povo passou a ser o povo eleito. Esse povo eleito, ele deu os 10 mandamentos e ele fez a aliança. É aí que tem a questão da aliança. Ela foi feita com esse povo judeu. Jesus é judeu. Ele, então, vem e nasce de uma judia pela força do Espírito Santo. Nossa Senhora é judia. Então, a antiga aliança dizia respeito ao povo judeu. E esse povo comemora, eles têm a Páscoa, eles fazem Páscoa também. Mas a comemoração deles, da Páscoa deles, é muito diferente da nossa. A comemoração deles, eles comemoram uma passagem bíblica em que eles estão perseguidos pelos egípcios, e eles ficam encurralados entre o mar e a montanha. Não tem para onde ir, eles estão sendo perseguidos. Então, eles vão falar com Moisés, depois a gente pode fazer até um resumo desse Antigo Testamento, que é bom para entender.
mas Moisés é o que tá ali comandando eles, levando eles na direção da terra prometida, que foi a promessa de Deus para eles. E agora, como vai acontecer? O que vai acontecer? Então, como eles não têm saída, a saída mesmo quem dá é Deus. Deus abre o mar, eles passam, e os egípcios que vêm atrás, quando vão atravessar ali pelo mar, o mar se fecha e morrem afogados. Então, essa passagem do mar que é a comemoração de Páscoa deles, quando eles conseguem, então, escapar do povo egípcio e vão, então, na direção da Terra Prometida. A Terra Prometida é onde eles moram hoje, Jerusalém. Jerusalém é a Terra Prometida. Por isso que Jerusalém é importante para as três religiões. É importante para o cristianismo, por causa de Cristo, né? Tudo acontece com Cristo em Jerusalém. É importante para eles, judeus, porque o Messias deve nascer em Jerusalém, e eles já estão lá, eles são o povo eleito por Deus. É importante para os muçulmanos, porque os muçulmanos acreditam em Abraão. Abraão é o primeiro homem, é o homem que Deus escolhe para, ainda não é judeu, mas é dali de Abraão que vai sair a raça judaica. Mas ele é importante também para o povo, para o muçulmano. Eles também acham que Abraão faz parte do entendimento deles como pessoa importante, porque Abraão tem 2 filhos. Um filho judeu, que é Isaac, e o outro filho é que dá origem ao povo muçulmano. Porque Abraão, aliás, a esposa de Abraão não podia ter filhos. E por um milagre divino ela vai ter. Só que ela não entendeu. Quando os anjos chegam para falar a Abraão que ele vai ser pai, são os anjos que estão como homens, né? Ele vai ser pai. A Sara, que é a mulher dele, não entende. Então ela acha, como ela é velha que não pode ter filhos, ela acha que ele vai ter, então com quem esses filhos? Isso é uma promessa de Deus, Deus prometeu que ele teria tantos filhos, quantas areias da terra, quantas estrelas do céu, e aí como é que vão nascer esses filhos? Ela é estéril, então ela dá a Abraão a escrava dela, Agar, para que Agar tivesse os filhos de Abraão. Naquele tempo, ainda não tínhamos os 10 mandamentos, então não tem o pecado de adultério. Se não está por escrito, não tem pecado. Não tinha esse pecado. Então, ou melhor, já existia, porque se o mandamento de Deus é eterno, o pecado sempre existiu, mas ainda não tinha sido dito por Deus ao povo. O povo não sabia que era. Então, se ele não sabia, não tem. Para nós, ele não tinha ainda, porque não tinha sido revelado como pecado. E aí nasce o Ismael. Nasce o Ismael, que é o filho de uma egípcia, que é a escrava egípcia. Então, por isso, para o mundo muçulmano, os egípcios são árabes, né? Para o mundo muçulmano, Abraão é importante. Por isso, porque ele é pai de Ismael, que é o homem que dá origem ao Islã, não é ao Islã, sim, ao mundo árabe. Então, para as 3 religiões, Jerusalém é importante. E aí, então, essa terra prometida a Abraão, eles vão chegar na terra prometida, eles vão chegar pelas mãos de Moisés, embora Moisés não entre, porque Moisés, acho que ele meio que duvidou, no final das contas, não bem da possibilidade, mas de uma questão da água, teve que bater na pedra, porque eles estavam com sede. Foi uma história que faz com que ele não entre, ele fique só olhando. E ele conduziu, ele olha do morro, de um monte, ele vê lá embaixo a terra prometida, mas ele não vai entrar. Mas ele foi quem conduziu, e daí para frente, quando eles vão entrar mesmo, vai entrar Josué, que é com ele, então o povo entra mesmo na terra prometida, com Josué, aí tem ali eles observando como é a terra, como são os homens, eles ficam olhando. Tem, então, aquilo que a gente chama de cerco de Jericó, quando a gente quer fazer alguma coisa para que dê certo, aí a gente vai na Bíblia, olha como é que faz o cerco de Jericó, copia aquilo, coisas da igreja, né, que ela faz para que as coisas aconteçam.
Então, nessa época de Moisés, então, voltando aqui, é que Deus vai dar para eles os 10 mandamentos e vai fazer a aliança. Primeira aliança é feita com um homem só, que é Abraão, a quem Deus não tem Jesus ainda. Não, Jesus tem porque você não separa Deus. Deus é sempre trino, mas não tem na história ainda, Jesus não nasceu. Então, você tem a aliança, são várias alianças. Você tem a aliança com Abraão, para ele levar o povo, que vai dar, que ele vai ter tantos filhos quanto as areias da praia, quanto as estrelas do mar. E você tem outras alianças. Tem uma aliança interessante e importante que Deus faz. A história de Jesus não é Jesus, tá? É porque é o hábito de falar Jesus. Que Deus faz com Noé, importantíssima para a gente saber, porque naquela aliança, ele diz assim: quando vocês virem o arco-íris, saibam que eu estou lembrando de todo o criado. Então, o que é todo o criado? Tudo que foi criado. O que foi criado? Tudo foi criado. Foi criar, os animais foram criados, nós fomos criados, os vegetais foram criados, todo o criado. Então, ele diz: eu me lembro de tudo que foi criado, todas as vezes que vocês verem o arco-íris no céu. Então, quando vocês virem o arco-íris no céu, de vez em quando ele aparece, lembram que foi uma promessa de Deus, em que ele está dizendo: eu estou me lembrando de tudo que foi criado. Não me esqueço. E vai ter, então, mas isso ele está fazendo com homens, um homem daqui, um homem de lá, até que ele vai fazer uma aliança com o povo. O povo, ele vai dizer: vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Então, aí é uma aliança com aquele povo. Essa é a antiga aliança. Porque a nova aliança, que a gente participa na missa e ouve o padre falando e crê que ali, então, naquele momento, se perfaz ali o Jesus, e que ali significa toda a paixão, morte, e a gente até diz que a gente espera pela ressurreição, naquele momento, é uma aliança diferente, é uma aliança, primeiro que é eterna. Então, essa é a aliança que Deus sempre quis. Ele foi fazendo de maneira partida para que a gente fosse entendendo. E essa aliança é uma aliança com todos os homens, sejam eles muçulmanos, sejam eles judeus, sejam eles índios, sejam eles de religião africanas, que a gente conhece aqui, pelo menos, que é o candomblé, a umbanda, são as que a gente conhece aqui. Sejam eles espíritas, sejam eles ateus, sejam eles quem forem, a aliança é feita com todos, é a nova aliança. Então, deixa de ser feita com aquele povo só, aquela valeu? Claro que valeu, porque eles também estão dentro da nova aliança. Mas ela se estende a todas as pessoas, as que nasceram e as que ainda vão nascer, as que já morreram e as que ainda vão morrer, que somos todos nós, até o último homem. É uma aliança para todos. Ela é eterna e é para todos os homens. Então, essa é a nova e eterna aliança. Nova em comparação com a antiga, mas eterna. Eterna. Sempre foi assim. Sempre foi isso que Deus quis fazer. Esta aliança com todos os homens. E essa aliança ele fez, e a nossa igreja, então, é a que tem, eu diria, a glória de poder trazer para os homens a aliança de Deus para com os homens. Então, ali é o ponto máximo da missa, que se chama a Eucaristia. É o ponto máximo. Por quê? Porque ali chegou Deus, ali você não tem a dúvida, está ali. Está ali, já se mostrou em outras situações, eu vou procurar na internet, além de Lanciano, as outras vezes em que houve essa... Lô, e uma coisa que é interessante, quando você fala aí que no momento da comunhão, o ápice, né, da missa, né, que ali de fato se encontra Deus, né, em forma de pão e vinho, a gente tem uma questão anterior a isso, que é o que a gente vem trabalhando até agora, que é a questão de se preparar para receber Deus, né, para receber a comunhão. Né, durante a missa inteira, a gente tem as fases, né, vamos dizer assim, onde a gente tem a penitência, a gente se arrepende dos nossos pecados. Então, tudo durante o processo, tudo durante a missa é uma preparação para que quando chegar nesse momento, nesse ápice, a gente esteja de fato
merecendo receber isso. E detalhe, é importante que nesse momento nós façamos uma reflexão interna para saber se nós estamos aptos para isso também. Porque vamos imaginar que a gente tenha passado por um pecado mortal, a gente cometeu um pecado mortal. Eu fui à missa, a gente tem aquele primeiro momento ali onde a gente, vamos dizer assim, como é que a gente fala? A gente tem a penitência, exatamente, onde a gente admite a nossa culpa, mas ali não redime a gente do pecado mortal. Ele vai redimir exclusivamente daqueles pecados mais simplesinhos, mais que não nos impedem de comungar. Então, tudo que a gente vem trabalhando até agora, neste momento, vai se encaixando. Eu queria que vocês notassem isso. A gente falou sobre pecado, a gente falou sobre a penitência, a gente falou sobre uma série de assuntos que até chegar esse momento, onde a gente diz assim, não, eu estou preparado para receber a comunhão. Notem que no vídeo ali, Jesus, quando ele passou para os seus discípulos, as reações dos seus discípulos. Não sei se vocês tiveram essa percepção que eu tive. Teve discípulo que se assustou, teve discípulo que recebeu de bom grado. E eu fiz uma analogia com nós durante uma missa. Qual é a nossa reação ao receber Jesus, ao receber Deus em forma do corpo e do sangue de Jesus? Nós estamos de fato preparados para isso ou a gente recebe com assombro? A gente recebe isso pensando... A gente recebe estando em pecado mortal, cometendo esse sacrilégio, só para dizer para a gente internamente que nós queremos estar com Deus, ou a gente faz tudo o que é preciso para estar com Deus naquele momento. Isso é muito importante que a gente faça essa reflexão sobre esse momento. Tá bom, gente? Desculpa, Lu, já tá interrompendo. Não, mas você tem que entrar também. Olha aqui, o que o Gerson falou. Ele falou sobre o pecado mortal, a gente leu aqui, tá vendo? Quando eu li o Coríntios 1, 23, ele termina assim: eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, que é o que o Jailson está falando, o pecado mortal, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quando você é réu, é o quê? É que você cometeu um delito, né? Então, você é um réu. Aqui, quando a gente fala em direito, né? Direito, qualquer direito, mas principalmente o direito penal, que a gente fala mais sobre o réu. Então, é um crime. É um crime. Mas o crime é contra quem? É contra Deus? Mas é também, no fundo, contra você mesmo. Por quê? Porque você se coloca na posição de poder ser, no seu pós-morte, você ir para o inferno. A gente, eu percebo às vezes que as pessoas evitam falar dessa questão do inferno, mas ela existe, ela é bíblica, e a gente não pode esquecer disso. Eu estava lendo um livro aqui, já são 8h06, então, como a gente costuma terminar por essa hora, mas eu estava lendo aqui um livro, olha só, ele está bem na minha frente. É porque eu tenho que... É interessante que esse livro não é sobre exatamente o cristianismo, mas ele começa com o cristianismo. Eu vou pegar o livro aqui, que está bem na minha frente. E ele fala a mesma coisa que eu acho. Eu nunca tinha lido alguém dizer isso, mas a pessoa que escreveu, e eu nunca li esse livro, que é um livro famoso, que se chama Imitação de Cristo. Eu tenho o livro, mas eu nunca li. Eu estou lendo um outro de um outro autor. E ele diz... É porque está em inglês aqui, peraí. O evento mais importante da vida é a morte. Você deve viver o seu dia com a morte com a sua mente. Eu também não vivo assim, mas ele está dizendo, você deve viver. Por quê? Você deve saber que cada dia deve ser vivido como se fosse o último. E a alma devia estar ansiosa
para que ela tivesse esse encontro com Deus. A gente não vive assim. Quando o Jailson perguntou, será que a gente está pronto? Vou dizer a verdade? Já está gravando. Mas eu acho que muito pouco. Porque a gente não vive com isso na cabeça. Vai ser uma felicidade encontrar a Deus. A gente não tem isso. Muito pelo contrário. Agora, na pandemia, você vê que não é assim. É um receio de morrer. E exatamente... A gente tem medo da morte, né, Lu? Todo mundo tem medo da morte. Então, e é exatamente nesse momento que o homem acha mais importante, que eu também acho, apesar de eu não achar que eu esteja preparado, talvez, para morrer, enfim, não sei, mas vou ter que morrer mesmo, não tem jeito, né? Mas, assim, não consigo ainda ter esse passo talvez, que felicidade, assim, porque eu tenho medo na verdade, eu tenho medo de trair a Deus. Medo, na hora de morrer, ficar com medo de morrer e acabar traindo ao próprio Deus. Mas vejam bem vocês, esse é um momento que todo mundo vai passar. E a gente deve ter em mente pelo menos isso, que a gente não traia a Deus no último momento, que esse que é o meu medo. Eu posso ir pela vida inteira fiel, mas aquele momento que eu não sei como será? Não sei. Então, pode ser que seja uma coisa que me intimide tanto, que eu me volte naquele último momento contra Deus. É possível? Claro que é. Tudo é possível, gente, tudo. Então, assim, essa pergunta do Jailson é absolutamente pertinente, correta e perfeita aqui dentro. A gente está pronto? Porque na hora que a gente toma a Eucaristia, a gente, não sei, não posso falar por todos, evidentemente, né? Mas é um momento de refletir sobre este momento que foi o momento de Cristo, a morte dele, ali se trata de uma morte. Tem ressurreição? Evidentemente, graças a Deus que tem, mas se trata da morte. E nós vamos passar por ela. E nós não podemos hoje, que temos tantos com pandemia, com etc., achar que aquilo é horroroso, porque aquilo é exatamente o encontro com Deus. A gente tem que virar a maneira de pensar. Que aí, inclusive, o nosso espírito, ele descansa. Por quê? Porque se eu tiver certeza, ou pelo menos a grande impressão e o grande pedido a Deus, de que na ressurreição daquela pessoa, ela vai viver a vida divina, acabou. A vida divina é por amor, não é isso que a gente tem aqui. Então, é um grande momento, não é um momento ruim, é o melhor de todos, só que a gente fica com medo. Mas essa reflexão, como o Gelson falou, já pode ser feita a partir de agora, quando vocês estiverem para receber a comunhão, porque nós estamos vivendo um momento muito estranho, né? Então, a gente já precisa começar a ganhar internamente essa confiança de que é muito melhor do que aqui, é só que a gente não conhece. Mas o pós-morte é muito melhor do que porque é a vida divina, essa aqui é a vida humana. Até trazendo um pouquinho da minha vivência aí para vocês, gente, eu nem sempre fui catequista, né? Eu já fui coordenador do grupo de jovens e já fui muito da igreja, estava muito presente com a igreja, minha irmã também, da mesma forma. Mas chegou um momento em que a vida, o mundo, me afastou da igreja, entendeu? E nesse momento de afastar da igreja, foi um momento bem grande. Foram 8 anos que eu me afastei da igreja, completamente, que não ia nem à missa. Quando eu voltei para a igreja, primeiro eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu voltei para frequentar a missa, essa foi a reflexão que eu fiz. Eu estou apto a receber o corpo de Cristo? Óbvio que não. 8 anos de vida mundana, sem Deus, vamos dizer assim. Óbvio, fazia minhas orações todos os dias, rezava junto com minha família e tudo mais. Mas eu estava preparado para receber o corpo de Deus. Eu não me sentia limpo. Eu não tinha minha alma limpa para receber o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Então, eu comecei uma preparação interna, uma preparação para que a Eucaristia fosse algo que eu merecesse, e não algo que eu quisesse, entendeu? Eu precisava ser merecedor da Eucaristia. Então, eu comecei uma série de peregrinações internas no meu
no meu subconsciente, na minha vida, para que eu pudesse, de fato... já só não que é algo muito significativo, mas você fazer, se confessar com o padre ia libertar dos pecados que você teve, é o que a igreja diz, que nós iríamos. Mas eu mesmo tendo recebido a absolvição durante a minha penitência junto ao padre, eu não me sentia apto ainda a receber o corpo de Cristo. Eu ainda passei aproximadamente uns 6 meses após ter feito a minha penitência, me purificando mentalmente para estar apto. Então, quando a gente fala de Eucaristia, gente, é algo muito significativo. É algo que a gente tem que levar para a gente, para a nossa vida. Não pensem isso simplesmente como é mais uma etapa da missa. Não, não é uma etapa da missa. É algo muito profundo. Jesus deixou para a gente, ali, no momento que ele fez aquela ceia com os seus discípulos, um ensinamento muito grande. Não é simplesmente o pão e o vinho. É o se doar. É você... Quando ele fala no finalzinho ali, quando ele fala assim, eis o meu sangue, né, que será entregue por vós para a remissão dos pecados. Olha a profundeza dessas palavras, gente. Eu estou recebendo ali o sangue de Jesus que ele deu para nos redimir do pecado. Eu, como pessoa mundana, vou para o pecado mesmo assim, e depois eu quero receber esse sangue de Cristo. Eu sou digno de receber isso. Então a gente tem que se preparar para fazer para esse momento. Não por mais que todos vocês já tenham recebido a primeira Eucaristia, e acredito que vocês devam ter passado por isso lá durante o seu processo de pré-Eucaristia, elas vão explicando cada um dos detalhes, de passo a passo, até chegar a esse momento de tomar a Eucaristia. Mas de lá para cá, muita coisa já aconteceu. Vocês são todos jovens. Todos vocês vivem coisas mundanas o tempo todo. Vocês precisam se preparar e se blindar para esse momento. É isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Perfeito. E quanto mais vocês se purificarem, a palavra é purificarem, mais fortes vocês ficarão para ultrapassar as adversidades da vida. Eu acho que vocês estão sendo, comparando com a minha juventude, agora mesmo um pouco mais atrás, recebi uma mensagem de uma amiga minha de ginásio. A gente era de ginásio, até hoje a gente é amigo. A gente faz aniversário perto. E ela mandou uma mensagem para mim, porque ela tem essa característica de reunir os amigos, e mandou uma mensagem sobre os amigos, e aí eu mandei outra mensagem para ela. Então, era muito diferente do Jailson também, a adolescência. E vocês, além de ter uma situação, vou falar claro para vocês, com um sexo muito desenfreado, agora vocês estão vivendo uma outra estranhíssima, que é a pandemia. Isso vocês não tenham dúvida que vai marcar todos nós, não só vocês não, todos são atingidos, porque do dia para a noite, nossa maneira de agir teve que mudar e tal, e agora é máscara, é medo de vir para casa e passar doença para alguém, enfim. Então, vocês precisam de Deus, todo mundo precisa, mas a geração de vocês está sendo muito sacudida. E para vocês conseguirem ter uma coisa espiritual, uma tranquilidade espiritual, vocês precisam rezar muito. Mesmo que vocês não tomem Eucaristia, vou deixar de dever de casa, ver se pode, para vocês todos procurarem como é que a gente faz a comunhão espiritual. Vamos procurar na internet. Vamos fazer a comunhão espiritual. Porque uma vez que eu não posso ir à igreja, como que eu faço a comunhão espiritual? Para vocês me disserem o que acharam da comunhão espiritual. Eu vou contar para vocês rapidamente o que aconteceu essa semana com o tio da minha esposa. O tio da minha esposa, ele mora lá no interior de Minas Gerais, né? Ele é um senhorzinho já razoavelmente de idade, tem seus 60 anos, e ele tinha ele gostava muito de sair para caçar, né?
Então, quinta-feira passada ele saiu para caçar e eles fazem tocalha. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas eles fazem tocalha para pegar o animal de surpresa, né? Resumindo, é isso. E ele caça lá muito aquele veado campeiro, né? Aqueles que eles chamam de veado campeiro. E ele saiu na quinta-feira para caçar sozinho, pegou sua espingarda, pegou sua comida, sua água e foi fazer a tocalha dele. Isso na quinta-feira de manhã, porque normalmente, para vocês que não conhecem, os viadinhos eles saem à noite, no finalzinho da tarde, para ir comer uma flor do pé de piqui. Vocês já devem conhecer o piqui. Então ele vai e fica lá naquele espaço lá, esperando para pegar os veados. Ele não voltou no final da tarde. A família ficou muito preocupada, obviamente, que já era costume que ele voltasse lá por volta das 8, 9 horas da noite. O filho mais novo dele saiu e foi à procura do pai. Não encontrou na quinta-feira. Na sexta-feira ele juntou mais alguns amigos e foram procurar o pai. Não encontraram o pai, mais uma vez. Se aprofundou um pouco mais na mata ontem, pela manhã, e quando por volta de meio-dia eles encontraram o corpo do pai. Né? E o pai já estava em estado avançado de decomposição, né? Porque já tinha alguns dias que ele tinha falecido, dentro da mata, sozinho, e no lugar onde ele estava inclusive muito ciscado, provavelmente ele se debatendo, né? Quando estava nos últimos momentos de vida. Isso me fez refletir um pouco, né, sobre o que é a carne, né? A Lu estava falando agora há pouco a respeito do sexo, que vocês vivem isso numa constância muito grande, né? O sexo é um dos prazeres da carne. Vejam só, em menos de 48 horas a carne se decompôs. O que é a carne, gente? Nada. O que de fato tem valor para a gente é a nossa alma. Se a gente não cuidar da nossa alma, a gente tá perdido. Então, assim, por mais que o sexo esteja aí na vida de vocês, não vou dizer para vocês, não é ruim, é bom, mas vocês têm que ter uma coisa, vocês precisam cuidar primeiro da alma de vocês. E onde é que vocês conseguem refúgio para cuidar da alma de vocês? Em Deus, é nas orações, é fazendo essa comunhão espiritual que a Lu acabou de fazer, de comentar, que vai deixar de dever para casa para vocês procurem entender como é que isso funciona. Então, juntem uma coisa com a outra. O prazer da carne está aí o tempo todo. Mas cuidem das almas de vocês. Cuidem com muito fervor. Para que vocês, quando chegar no último momento de vida de vocês, vocês não se sintam amedrontados de estar junto ao Pai, que é o que a gente vem falando até agora. Vocês não tenham medo da morte. Por mais dolorosa que ela possa ser. A alma ela tem que estar buscando se encontrar com o Pai. E se ela já estiver preparada para isso, no momento final, a gente vai estar mais tranquilo. Ok? É isso, gente. Vocês têm alguma dúvida hoje a respeito do nosso conteúdo? A respeito do tema que a gente está abordando? Vocês querem fazer alguma colocação do que vocês acham? Nenhuma das Giovanas querem falar nada? Ana Luísa? Cadê o João? Que sempre fala alguma coisa. Hoje ele saiu mais cedo, ó. É o Paris Saint-Germain. O João tá ali. Desculpa, João. O João tá aí. Não. Estou aqui. Então vamos fazer nossa oração final, gente? Caladinho. Hoje você tá caladinho. Às vezes a gente fala mais sério, né? É raro, né? O Jailson hoje falou, viu? Eu gosto quando o Jailson fala também. Mas a gente precisa passar essas coisas para vocês de vez em quando.
É É, verdade, eu falo mais do que ele. Mas preciso. passe a nossa experiência para vocês. É a profundidade da nossa experiência que faz com que a gente seja catequista também. É verdade, Lu. Ontem nós tivemos uma formação, né? Como nós temos normalmente todos os meses. Ontem nós fomos homenageados pelo Dia do Catequista, que é o próximo domingo. Mas também durante esse nosso encontro ontem foi falado sobre a vocação de catequista. Todo mundo tem essa vocação de ser catequista. Eu acho que, assim, às vezes, para alguns vem mais cedo, para outros vem mais tarde, para outros é dentro da igreja, para outros é fora da igreja. Mas catequizar é de uma forma que, assim, você pode fazer isso em casa, com seu filho, com seu irmão, com sua mãe. O catequista, ele tem a missão de evangelizar. E é esse o ponto primordial do ser catequista, é estar pronto para evangelizar, não só com palavras, mas também com as nossas atitudes, trazendo para vocês, em alguns momentos, as coisas que a gente vivenciou, né, Lu? O que a gente traz aqui para que vocês não cometam, às vezes, os mesmos erros que a gente cometeu. Nós somos todos pecadores e estamos sujeitos a pecar. E à medida que a gente traz um pouco sobre como foi a nossa vida e onde nós erramos e o que nós fizemos para consertar isso, a gente evita que vocês caiam na mesma armadilha que nós caímos. É Exatamente. isso. Exatamente, meninos, exatamente. E aí, uma coisa que isso eu posso garantir, eu sou mulher, Jailson é homem, mas eu posso garantir para vocês uma coisa, que nós falamos aqui sobre o sexo, né? O valor dele está em quando você ama a pessoa, não é com qualquer pessoa. Não. Existe um valor nessa relação, que ela acontece em toda a sua plenitude, vamos dizer assim, quando você ama uma pessoa. Essa coisa, como dizem para vocês, que é com qualquer tanto para o homem quanto para a mulher. A gente não chega em toda a profundidade que aquele ato tem, porque ele tem uma profundidade. Ele é feito para ser feito com amor, e isso ele é profundo. E a gente vai trazer para vocês aí, acredito que até o final do ano a gente vai trazer alguém para conversar com vocês especificamente sobre esse tema, né, da sexologia, principalmente voltado aos princípios cristãos. Aí vocês vão conseguir compreender, porque assim, particularmente, eu não sou preparado para falar com vocês sobre esse assunto. Óbvio, eu trago aqui aquilo que eu vivenciei e o que vocês, na minha opinião, não devem tomar como exemplo. Então, é nesse ponto que eu trago. Mas a gente vai trazer pessoas preparadas para explicar para vocês como é que nós vivemos essa questão da sexologia até o final do ano, se não no início do ano seguinte, tá bom? João Guilherme, você falou que ia falar, cadê? Mas eu vou falar o quê? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu tô perguntando, sério. Não sei que eu vou falar. Ué, não, você tá falando, não, fala, eu ia falar. Então, João Guilherme, vamos fazer o seguinte. Faz a oração. Faz a nossa oração final, pode ser? Não vou fazer. Sim. Você que vai fazer a oração final? Vou ficar até... Isso aqui é minha vontade aqui. Tá, Oi. Vou pedir para coronavírus, né, agora, pela cura das pessoas. Vou pedir pelas pessoas que estão com coronavírus, né, com Covid, pessoas que moram na rua também, estão passando dificuldades agora, vai começar o período do frio. Amém. É isso, né, e saúde na família de todo mundo, que eu acho que todo mundo vai precisar. E vou pensar a oração final. Pai nosso, que está no céu. Santificado seja o vosso nome.
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso pão de até hoje, perdoai as nossas ofensas, nós perdoamos, não nos deixeis cair em tentação, amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Estamos aqui reunidos. E do Espírito Santo. Uma semana abençoada para todos, né? Amém. João Guilherme, mas quem é essa moça que está aí contigo? É minha mãe. Ah, sua mãe. Seja muito bem-vinda. Se a senhora quiser fazer catequese, a gente está convidada. Já está ouvindo o que a gente fala. Está convidada. Está uns 5, 6 anos na outra paróquia que a gente fazia parte. Não dei para os maiorzões, assim, né? Como essa galera aí. Se sinta convidada para o próximo ano estar junto conosco. Tenho medo dessa galera grandona. Mas se a senhora quiser ver com ele também, fica aí do lado dele. Ele é um dos poucos que abre a tela, a câmera, para a gente ver, ninguém abre. Ficam todos escondidinhos. Ele é aparecido, né? Isso é bom, isso não é ruim, não. Ele é meio parecido, igual o povo da, né? O povo da família é assim, é tudo parecido. Mas é bom que seja assim. Eu vejo que o povo é meio vergonhoso, eu só vejo as fotinhos. Pois é, o tempo todo assim, só as fotinhas. É o tempo todo assim. Mas muito obrigada, viu? Vocês são coisas de Deus, né, que acontecem na vida de vocês, e vocês são maravilhosos, porque o que a gente está passando hoje, está conseguindo ficar com 13 pessoas aí, 13 jovens, não é fácil. Está prestando atenção no final de domingo, e está prestando atenção em vocês, é bem complicado. Eu sei o tanto que deve ser bem complicadinho, mas Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Mas a gente está aqui também porque eles estão, né? Como a senhora disse, eles estão. Na verdade, é uma coisa divina mesmo. É verdade. 13 pessoas, assim, 13 jovens, né? É bem complicadinho. Essas pessoinhas. O João Guilherme acho que gosta, porque ele está sempre presente e ele fala e escreve, e hoje está aí. Que bom, que bom. Mas precisando da gente, eu e meu esposo, a gente sempre está disponível. Tá, obrigado. Obrigado. De casais para dar palestra, a gente sempre está disponível. Qualquer tema, dependendo do que seja, pode procurar a gente que a gente está disponível. Muito bacana. Ok, obrigada. Então, gente, um bom final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau. Giovana quer falar. Giovana, você quer falar alguma coisa, Gil? Giovana? Vai. Boa noite. Acredita que você acertou. Ai, não entendi. Ah, Paris Saint-Germain perdeu. Ah! Que bom, fico bem. Paris Saint-Germain. Estava torcendo aqui desde o início, pô. É Paris Saint-Germain. Já sabia. Eu sabia que Giovana ficou chateada que o Neymar perdeu. Ele chorou, mas não dá uma dentro. Não é menino, não. Menino não sabe jogar bola, não. Neymar não sabe jogar bola, não. Não tinha jeito, não. Mas de Munique não perdeu nenhum, professor. Não perdeu nenhum. Não tinha como, não. O menor resultado foi 2-1. Não tinha nem jeito deles perderem. Tchau, Camila.
Vão ficar zoando. Vou sair, tá bom? Tchau. Tchau, Giovana. Tchau, Giovana. Ana Beatriz, Maria Eduarda. Só ficaram as duas. Meninas. Nossa, mas esse Neymar não dá uma dentro, né? Ainda tá gravando. Ele é muito